Não, não é pela manipulação dos líderes que vai tirar a credibilidade. Como dizia o Papa João Paulo II, a fé tem que ter as asas da razão. E como dizia Bento XVI, nem tudo que está na Bíblia é verdade, nem toda a verdade está na Bíblia, nem tudo que a Bíblia fala é verdade. Tem diversos autores, tem contradições, tem mitos, mas é um documento fantástico e a gente vê que tem muita verdade ali. Apesar das mentiras e das contradições que possam existir, tem muita verdade ali, não invalida ou se está grávida ou não está. Não existe essa de existir Jesus histórico, Jesus mitológico. Criou do nada. Se o Jesus histórico não era nada, não tinha poder, era analfabeto. Inclusive eu vi um até dizendo que ele era terrorista. Nunca tinha visto falar, mas lê 2 ou 3 livros de algum arqueólogo ou historiador. Nem todo historiador é o dono da verdade. Se for passar a história do Brasil, que é muito mais recente da Limpo, você vai encontrar muita mentira, muita distorção. Tem um documentário sobre história na Netflix que foi muito debatido e muito combatido, dizendo que tem mentiras ali. Então, o historiador não é dono da verdade, arqueólogo não é dono da verdade, né? Então, ou Jesus existiu ou não existiu. E se existiu, é aquele Jesus que está na Bíblia. Mas não tem nada sobre ele. Os fariseus queriam apagar ele da história, tanto que até hoje não aceitam o Messias, os judeus. Então, eles não queriam deixar nada para comprovar. Eles combate muito essa história de idolatria, de adoração, disso, daquilo, eles deixar algum vestígio. E tem algumas coisas lá que diz que é a igreja da natividade, isso aquilo, porque gera muito dinheiro com turismo, então aquilo não incomoda eles. Mas deixa sempre a dúvida no ar. Não quer dizer que ele não existiu porque não encontrou a casa dele, não encontrou o chinelo dele, não encontrou a roupa dele, isso não tem nada a ver. E acho muito difícil ter tido 3 milhões de hebreus em 400 anos, ter juntado esse povo todo no Egito e o Egito ter conseguido escravizar 3 milhões de pessoas. Então, o número devia ser muito menor, os acampamentos eram muito menores, era no deserto, o deserto encobre qualquer vestígio, eram coisas naturais, então não quer dizer que eles não existiram. Mas hoje em dia está na internet assim, você lê 3, 4 livros, um historiador fulano, ciclano que contesta, que odeia a Bíblia, que odeia a história sagrada, aí pronto, virou verdade, viraram o dono da verdade. Ele fala com maior arrogância, olhando para o pirula, olhando para a câmera e dizendo, não, não existiram não. 2 historiadores que concordam por teorias simplistas e superficiais. Estamos falando do sagrado. Não quer dizer que eles não existiram porque sumiram as provas da passagem dele por o deserto. A história continuou viva, entrou no imaginário das pessoas não só por uma manipulação religiosa, mas reinos abatalharam por aquela região, ninguém nunca duvidou da história de Moisés, outras religiões citam ele, outras religiões citam Davi, citam Abraão e tem ele como pai daquela região. Não é uma tribo, Arã, que transformaram o nome de Abraão, não. Era Abraão mesmo, o Abraão, ou ele existiu ou não existiu. E se existiu, não quer dizer que a história dele seja verdade, que ele viu Deus ou que fez um pacto por aquela terra. Pode ter muita manipulação nesse sentido. Mas claramente toda a região ali, ninguém duvida da existência dele. E não é obrigado a encontrar um carro enferrujado, um banheiro, nada. Inclusive para enterrar Sara, todos se lembram da história que ele comprou uma caverna lá aos vizinhos para enterrar ela. O corpo sumiu, assim como de muitas pessoas sumiu, de muitas civilizações sumiram, os acadianos. Não teve os grandes reis, não teve grandes guerreiros, não teve grandes princesas. Encontra alguma coroa, alguma coisa sobre eles? Muita coisa dos babilônios sumiram, muita coisa de outros povos sumiram, os edonitas, os malaquitas sumiram, e nem por isso quer dizer que eles não existiram, porque não encontram uma cadeira, não encontram a roupa, não encontram algum objeto que comprove que eles estiveram ali. O tempo vai apagando muita coisa vai sendo apagada. Mas na internet tá assim, cheio de dono da verdade que lê 3 ou 4 livros de teorias da conspiração e passou a ser a verdade. O cara lá foi escreveu a Bíblia desvelada. Pronto, ele virou dono da verdade. E Santo Agostinho, São Jerônimo, São Joaquim, todos os outros que passaram a vida, dedicaram a vida pesquisando aquele tema e estudando aquele tema, pronto. É tudo mentira, é tudo loucos, é tudo fanáticos, é tudo manipulados pelo Papa, é tudo manipulado por Constantino, que é uma outra mentira que os protestantes inventaram para mexer na Bíblia, para tirar livros, de dizer
que foi Constantino que inventou, a partir do século IV e V, que inventou todas as histórias. Ele não inventou nada, ele nem acreditava nisso daí. Ele pode ter usado para se promover, para ganhar popularidade, para manipular, pode. Ele pode ter mexido aqui e ali, mas não, ele não inventou toda a história, isso é claro. Tanto que é comprovado pelos judeus. Se tinha pacto com os judeus para fazer isso, é outra história, mas mesmo assim a gente vê que não é inventado. Pode ser manipulado, pode ser distorcido, mas não inventaram do zero esses personagens. Outra coisa que Jesus não tem provas é que tanto Roma queria se limpar disso daí, queria pagar da história toda a brutalidade que fez, como os fariseus também não queriam esse negócio de ficar pensando que o Messias já tinha vindo e tal. Eles que dominavam a administração ali abaixo de Roma, mas era o Sinédrio, era ali Anas e Caifás e os seus asséculos que dominavam tudo aquilo ali, pediram para matar e depois deram um jeito de eliminar tudo aquilo, até para limpar a consciência, para limpar a história e ninguém ficar. Eles sempre combateram idolatria, combateram tudo, eles deram fim em tudo. Por isso que não acha nada. Porque eles deram fim em todas as provas. Tem igreja da natividade, todas aquelas coisas que as pessoas vão fazer turismo ali, porque muita coisa dá lucro e não envolve nada. Agora, se ele tivesse deixado alguma prova viva de que Jesus veio, dos milagres, disso e daquilo, isso ia ser um empecilho muito maior para eles. Então, eles deram fim em tudo. É por isso que não acha. E de Moisés, que era muito antes, não tinha. Hoje em dia a internet, para você fiscalizar uma coisa, dá trabalho. Tem muita mentira, muita fake news. Agora o cara quer ser o dono da verdade de 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, 3.500 atrás, só porque leu um livro de conspiração. Duvido que ele nunca tenha ido lá pesquisar nada. Arqueologia de confirmação é errado, mas de contestação também é. Ninguém é o dono da verdade e está no inconsciente coletivo